E o que você acha daquela frase do Freud, que ele fala que às vezes um charuto é só um charuto, né? Essa frase é boa para conter certos delírios. Né? A história do Freud explica tudo, a interpretação, tudo é isso. Essa frase significa basicamente que tem coisas que às vezes elas são aquilo que elas são. Isso. Entendeu? E não se começar a achar que absolutamente tudo vai te levar a interpretações mirabolantes de todos os tipos, que é o resultado um pouco do Freud ter caído na cultura do senso comum, gerado aquilo que se chama às vezes de freudismo. Sim, né? Sim. Que é normalmente um conhecimento muito raso, não é propriamente conhecimento da teoria freudiana. E é engraçado que chegou errado pro senso comum, né? Porque até o Igor faz o Igor do Flow, Sim. entrevistando a Maria Homem, ele faz uma pergunta pra ela assim, por que o Freud só fala de sexo? Aí ela falou, mas o Freud não só fala de sexo. Aí deu pra ver que é o que o senso comum acha. Porque sexo é uma coisa forte, né? E não há dúvida que o tema da sexualidade é um tema importante no Freud, né? Inclusive que custou a ele muitas inimizades. Sim, né? sim. Inclusive com o próprio Jung, sim. de certa forma. Mas é evidente que o Freud não fala só de sexo. Sim. E, inclusive, quando ele fala de sexo, ele não está falando só de atividade genital. Exato. Que aí é a genialidade dele, né? E ele ergueu a sexualidade numa categoria ontológica, quase, quando a gente fala em filosofia. Então, de forma nenhuma, ele só fala de sexo. Mas, normalmente, se acha que o Freud só fala de sexo. E se acha que quando ele tá falando de sexo, ele tá falando de penetração, né? De trepar. E não é sobre isso, né? Cara, eu tô assistindo bastante o seu podcast, o Dirty Jobs, né? Com a Gabi. Muito legal. E... Gabriela Tessitori. Chama ela de Gabi. Muito legal. E eu tava vendo vocês conversando lá, né? E me veio uma questão na cabeça. Hoje em dia, a gente vê muito esse uso dos termos, do politicamente correto, não sei lá e tal, né? Você acha que por trás da lacração existe uma vaidade? Porque parece que é bonito, né? Você... não, eu sou o cara que sou contra a gordofobia. Eu sou... Na verdade, ele é muito mais um movimento de vaidade também, nesse sentido de eu sou um nível mais elevado de ser humano, né? Como que você vê isso? Olha, eu acho que tudo hoje é extremamente tagarela. Tudo tem informação boa ou ruim, opinião boa ou ruim. Quer dizer, a nossa espécie, Homo sapiens, né? Eu gosto muito de pré-história. Eu acho que devia se estudar pré-história em escola, né? Para a gente tomar consciência que nós somos uma espécie pré-histórica, né? Meio perdida nessa parafernália toda. Por que eu digo isso? Porque a gente evoluiu num ambiente de silêncio, né? A gente tem aí, quem faz conta baixa, 100 mil anos, quem faz conta alta, 150, 200 mil anos. Não interessa esse corte aqui, mas a gente evoluiu num mundo silencioso. Não tinha esse nível de ruído, muito menos esse nível de acesso à informação. Bom, nesse não tinha nem há 100 anos atrás, o que a gente tem hoje. Então, eu estou dizendo isso porque eu acho que quando você... Esse uso de fobia para tudo, agora tem uma expressão nova que é a aporofobia, se não me engano. Aporofobia né? de morador de rua. Pobres moradores de rua, Então, eu sou bastante arredio a palavras que caem na moda, sabe? E essa categoria de usar a palavra fobia, que significa medo, né? Fobia associado a uma outra palavra que seria, então, objeto do homofóbico, por exemplo, ou do gordofóbico, como se queira. Na verdade, acho que nem precisa. Eu acho uma afetação isso, linguística. Sim. Entende o que eu quero dizer? Sim. Você não precisa de falar de gordofóbico para se referir a alguém que tem preconceito contra gordos. Sim. Você não precisa falar de homofóbico para uma pessoa que tem preconceito contra gays e lésbicas, quer dizer, o trans. Quer dizer, esse preconceito sempre existiu, ao mesmo tempo que momentos da história humana em determinadas sociedades não existia. Né? Também não é que sempre existiu em todas as sociedades.
Mas, assim, aí eu acho que isso, na realidade, essa expressão acaba se transformando numa expressão que vira uma espécie de hashtag, entendeu? Isso. É a mesma coisa que você está discutindo um assunto e alguém fala misoginia, quer dizer, é outra palavra Isso. que, e normalmente quando é usada, cala a sua boca. Não, e é engraçado que não tem uma linha pra medir, né? Porque ser gordofóbico é o quê? É dar um tapa na cara do gordo? Ou, ou é simplesmente falar pra ele que ele tá, tipo assim, qual que é, até onde eu sou uma pessoa que tô falando um negócio e eu sou gordofóbico, né? Então, é claro que aí tem toda a discussão, por exemplo, do nível tal que entra no ambiente da medicina, da obesidade, mas eu estou dizendo isso assim, as pessoas que querem lacrar contra isso também, você perguntou se era vaidade, né? Sem dúvida nenhuma, eu acho que há um grau de vaidade muito grande, porque as redes sociais, como elas expõem as pessoas, né? Tanto na voz quanto na imagem, é claro que entra em jogo a vaidade. Então, se você lacra, como se fala, em cima de alguém ou de algo, né? Isso pode gerar, inclusive, tração para a sua mídia, seja ela qual for, né? O que você está fazendo. Então, o que eu quis dizer é que, assim, hoje, eu acho que a gente tá bastante perdido. A noção de critério facilmente vai para o saco.